Oi, oi, boa noite, gente. Boa noite. Quarta-feira, bora começar mais uma live. E aí? Ó, a doutora Márcia já tá aqui. Oi, doutora, tudo bom? Escrevendo girassóis, como que você tá? Tá boa? Tô acompanhando seu perfil mais uma vez e sempre escrevendo muito bem, né? Carlos Silva entrou, Sérgio William entrou. Deixa eu convidar a doutora Márcia aqui, peraí. Uma galera entrando. Vamos esperar aí o pessoal entrando. Dani entrou. Doutora, Olá, boa noite. boa noite. Tá boa? Oi, joia, e você? Tudo bem. A Pri entrou aqui. Tem uma galera entrando. Juliana Cardeal. Juliana, como que você tá, minha amiga? Tá boa? Tem muita gente que a gente não vê há muito tempo, viu, doutora? Aí aparece na live. É bom matar a saudade um pouquinho. Muito bom mesmo. A Tayla também entrou aqui. Bom, doutora, bora falar um pouquinho da nossa live. Mas antes, doutora, eu gostaria que, se possível, a senhora pudesse falar um pouquinho de você, do seu trabalho, das suas especializações, enfim, queria que você se apresentasse para o pessoal e aí depois a gente entra na temática da nossa live, pode ser? Claro, pode sim. Então, primeiro Então eu tá quero bom. agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de promover essa live e dizer da minha felicidade em poder contribuir com todos vocês um pouco do meu conhecimento, tá? Eu sou a Márcia, eu sou psicóloga clínica. Tenho especialização em teoria cognitiva comportamental, que dentro da psicologia a gente costuma falar de TCC, né? Também tem outra graduação, que é pela pedagogia. Eu fiz a minha primeira graduação, foi pedagogia. Depois disso, eu fiz psicopedagogia, aí entrei na psicologia, tenho educação, especialização também em educação infantil. E hoje eu estou na prática clínica, né? Sou psicóloga clínica, meu consultório é ali na T10, na clínica Tocari. Estou ali até já há algum tempo. É isso. Excelente. É isso, tudo isso. Excelente. Bom, doutora, tem uma galera entrando aí, deixa eu dar um oi para todo mundo, senão depois as pessoas ficam chateadas. Eu olho aqui, olho na câmera, não sei onde que eu olho, vamos lá. O João Flávio entrou, Paulo Emília entrou, Lia Chaves está por aqui. Gente, o que eu peço para vocês? Pega o coraçãozinho aqui do lado e vai apertando para nossa live ser distribuída para mais pessoas. O Rogério entrou aqui, Cláudio e Carol entraram aqui, Micaela também, o João também entrou aqui, Maria Tereza tá dando tchau, Ana também tá por aqui, Blênio entrou, Jeane tá por aqui, Lourdes, de Paulo Braia, uma galera tá aqui. Eu peço para você, gente, dá o coraçãozinho aí para que a gente possa falar, ou para que a nossa live possa ir para mais pessoas. Doutora, vamos para o tema da nossa live, que é a obesidade como consequência da ansiedade. Esse foi o tema. Mais uma vez eu quero agradecer. Tive com a senhora se dispôs logo, imediatamente, a fazer essa live. E vamos lá para a primeira pergunta, que é, enfim, acho que a principal, que tem a ver com o principal tema, que é como a ansiedade pode contribuir com o surgimento da obesidade. A senhora pode discorrer um pouquinho sobre isso? Claro. Nós temos aí a ansiedade. Essa ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. Ela serve como se fosse de proteção.
Só que quando eu não consigo dominar essa ansiedade, quando eu não tenho controle dessa ansiedade, ela passa a ser prejudicial, tá? Tem algo que diz também assim, ó, tem uma diferença entre estou ansiosa ou eu sou. Uhum. O estar ansioso é momentâneo, né? Eu costumo dar um exemplo assim, é uma entrevista de trabalho. Quando a gente tem uma entrevista de trabalho, a pessoa, é claro que naquele momento, ela vai sentir ansioso. É natural, né? Igual eu falei, uma reação do nosso corpo que é natural. Mas eu preciso me controlar. A partir do momento que essa ansiedade começa a me trazer prejuízos no meu dia a dia, aí a pessoa é ansiosa, tá? E a ansiedade, a gente costuma falar que quando a ansiedade ela tem um pico muito alto, ela costuma... Ficou escuro. Ela costuma a bloquear o nosso hipocampo, né? A gente tem uma parte aqui do cérebro aqui atrás, que quando o cortisol está alto, quando aumenta a minha ansiedade, eu tenho um bloqueio desse hipocampo. E esse hipocampo é ele que determina as minhas tarefas do dia a dia. É ele que controla o que eu tenho ou não de fazer, tá? Então, quando a minha ansiedade está muito grande, eu tenho um bloqueio desse hipocampo e aí eu começo a esquecer as coisas. Por quê? Porque o nível de ansiedade está alta e eu tenho como se ficasse camuflado tudo que eu tenho de fazer no meu dia a dia. Então, isso passa a ser prejudicial, tá? Não sei o que está acontecendo, mas a minha câmera, de repente, fica escura. Nós estamos te ouvindo bem e sua imagem tá boa pra gente, doutora. Não tô tendo falha. Ah, sim. Ótimo, então. Aí, ô Sabrina, quando eu tenho esse bloqueio do hipocampo, todas as minhas tarefas que é reorganizada no hipocampo, ela começa a ter um desvio. Eu começo a esquecer tudo que eu tinha no meu dia a dia organizado, eu já não faço mais porque eu já não consigo. Isso começa a me trazer prejuízo, porque eu começo a ter pensamento, poxa, todo mundo consegue, menos eu tenho a sensação de menos-valia. Então, a partir disso aí, eu começo a ter prejuízos, né? A gente tem dado da Organização Mundial de Saúde que mostra que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Essa ansiedade, ela traz prejuízos em muitas áreas e uma delas é a nossa obesidade. Por quê? Porque eu começo a comer de forma desenfreada, né? Tem dados que mostram que em 2025, Sabrina, haverá 7 milhões de obesos Meu Deus. e mais 75 milhões de crianças obesas. E aí a gente tem os dados dos obesos. Imagina quantas pessoas acima do peso que está caminhando para a obesidade. Seria o que a gente fala sobrepeso, né? Isso. Então, olha só, dados alarmantes que nos deixa de forma bem preocupada com as nossas crianças, né? Então, devemos ter um olhar bem atento para isso. Ah, excelente, doutora. Bom, a senhora já tocou aí nesse assunto que um dos reflexos dessa ansiedade é justamente essa obesidade, que isso já é um problema de saúde pública, principalmente aqui no Brasil, mas é um problema mundial. E aí eu queria perguntar para a senhora, se a senhora pode falar um pouquinho para a gente quais são os males que a obesidade, somada à ansiedade, pode trazer para os nossos jovens e também para os nossos adultos. Sim, a obesidade traz vários tipos de prejuízo, né? Uma delas é a comorbidade. Por quê? Que é a pessoa que ela tem diabetes, né? Ela começa para mexer na parte psicológica, tanto
da parte infantil, como toda essa parte. Nós temos hoje a obesidade, Sabrina, ela é uma doença. Então, ela inclui aí os fatores, tanto cultural, como genético, como psicológico, né? Então, a nossa parte aí que a gente tem dados, essa parte genética é pequena, tá? Para os dados de obeso. A parte maior é a parte psicológica, né? É quando o adulto, o adolescente, ele não consegue controlar suas emoções. E aí começa a ler mais de forma desenfreada, onde leva para a obesidade e onde vai estar a comorbidade de que a criança, ele não consegue lidar com as suas frustrações. Entendi. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal. Peraí, tem muita gente aqui, só um minutinho, doutora. A Lourdes já tinha falado, a Pabline também tá aqui, Laís Lisboa tá dando um tchau, Márcio Mendes também tá por aqui, Luiz Jardim, Mariana Silva, F. Moura, a Laís está comentando aqui, ótimo tema. A Cida Solarevisc, tia Cidinha, a Marina Silva está aqui. Boa noite, Sabrina. Boa noite. Zé Escova entrou aqui também. A Dani C. Ferreira, excelente tema. O Bill Fernando está falando o seguinte: melhor vereadora. Obrigada. Jefferson Aguiar está por aqui. Paulinho 10 entrou. O Jefferson está falando que ele é muito ansioso. Luciano Leão também. Patrícia. Roberto Silva. Luciano. Fran Silva. Isa Portela entrou. Pastor Antônio Silvano também entrou. Deusimar. Caio, Arthur, muita gente vendo. Ana Beatriz, Gabriel Salgueiro tá mandando coraçãozinho aqui. Pera aí, gente. Pá, pá, pá. A Lorena entrou. Tem uma pergunta aqui. A Pri Vieira entrou. A Lídia e a Dani tá falando o seguinte: obesidade é o mal maior nessa pandemia. Parabéns, doutora Márcia, por abordar tão bem esse tema. Doutora Suelen está aqui. A Adria está falando o seguinte: doutora, tenho 52 anos. Não, tenho. Acho que eu tenho 52 anos, a altura de 1,75 e tenho 87 quilos. Ela está perguntando quanto que ela tem que pesar. Não sei. Aí tem que fazer uma avaliação. Isso. Da altura, do A, peso, então, o índice, né, de massa corporal, que pega o peso pela altura, divide, e aí a gente dá mais ou menos o quanto ela tem que pesar, né, Sabrina? Adriana, sim, a gente está falando mais dos aspectos psicológicos, não são tão biológicos assim. Vamos ver se a gente faz uma outra live, às vezes, com alguém mais dessa área. O Gilmar está aqui, a Mirella também está por aqui, a Isa está falando ótima live. Vamos lá, doutora, uma outra pergunta. Nós estamos passando por um problema sério, que é a pandemia. As pessoas estão isoladas dentro de casa. Isso naturalmente aumentou a ansiedade. Acho que aumentou a ansiedade. A senhora vê alguma relação nisso? Essa pandemia, ela despertou, por exemplo, mais crises de ansiedade? O que é uma crise de ansiedade? O que é uma pessoa ansiosa? A senhora pode falar um pouquinho mais para a gente sobre essas diferenças e trazer um pouquinho essa questão da pandemia? Sim. O que acontece? A ansiedade, lógico que ela traz prejuízos, né? Então, um fator contribuinte foi a pandemia. Já tínhamos aí dados que alertavam a gente sobre esse
aumento da ansiedade, da depressão, né? Esses dados é do ano passado, então já vinha dados nos alertando que ia ver que seria um surto muito grande que iria ter, antes mesmo da pandemia. Então, é um aumento que houve muito grande, porque já tinha, e com o aumento, com a pandemia, só intensificou mais essa crise de ansiedade que está tendo nas pessoas. O que acontece? O isolamento social, ele limitou as pessoas, né? Então, assim, ele limitou as pessoas de saírem de casa. Então, as pessoas, muitos pais deixaram de ver os filhos, né? Muitos avós deixaram de ver os netos. Isso tudo contribuiu para o aumento da ansiedade. A falta de rotina, né? As crianças estão todas dentro de casa, então mudou toda a rotina de casa. Então as pessoas já não comem mais, eles comem a qualquer hora, eles dormem a qualquer hora, se alimenta a qualquer hora e de uma forma, né, de uma qualidade, de uma má qualidade, né, de uma qualidade questionável às vezes. Então realmente houve um acréscimo muito grande no aumento da ansiedade. Isso traz... O que acontece, Sabrina? Você sabe por que existe ansiedade? Não. A ansiedade só existe porque a gente não tem certeza de nada. Se a gente tiver certeza de tudo, não teríamos ansiedade, né? Se eu falar assim, ó, Sabrina, vai dar tudo certo para você, eleição, pode ficar calma, porque tá tudo certo. Não diminuiria a sua ansiedade? Com certeza. Né? Então, assim, essa angústia, essa ansiedade, só temos ela porque a gente não sabe o que teremos pela frente, né? Então, o que acontece? Mesmo um presidiário, Sabrina, e essa ansiedade agora na pandemia aumentou por conta disso. Eu não sei o que a doença vai trazer, é tudo muito novo, né? Eu não sei se vai dar certo, se essa pandemia vai acabar daqui no final do ano, se é daqui um mês, se é daqui 2 meses. Isso gera um aumento, né, de ansiedade nas pessoas. Porque um presidiário, se a gente falar um presidiário, ele foi preso. Ele tem a sentença, não tem? Quanto tempo que ele vai ficar ali preso? Isso já traz um conforto para ele. Ele já tem ali a meta, quanto tempo que eu irei ficar. Então, isso traz um conforto e diminui um pouco a ansiedade. E agora, com essa pandemia, não temos certeza de nada, né? Então, isso contribui para o aumento da ansiedade, sim. E aí, as pessoas comem, tá dentro de casa, né? Então, elas comem mais. Por quê? Porque o comer, ele traz o conforto, ele sacia, ele traz a sensação de bem-estar, tá? Entendi. Bom, vamos lá, dar mais boa noite para a galera que está aqui. Michele Álvares entrou. A a Jeane Abdala tá falando, parabéns, doutora Márcia. Esse tema é muito atual. Meiriane Brito, Mirela Loyola, Adriana, a Tereza tá dando coraçãozinho, Eliseu, a Luciana, mamãe entrou aqui, Cida Garcês, a Lídia Mendanha. Eu tenho muita ansiedade, mas o meu não consigo comer. Tenho muita crise de ansiedade através de dores de cabeça. Mamãe tá falando aqui, grande psicóloga Márcia. Ellen tá por aqui. Saulo Bezerra, Thalita Personal. F. Cardoso entrou, Vicente tá por aqui, Ailton Maninho, a Sandra, todo mundo mandando beijo, Karina, Laís Lisboa, Saulo, um beijo, obrigada. Pois é, doutora, a Lídia comentou aqui, nós temos ansiedade ligada à compulsão pela comida, e aí a obesidade, e tem o outro lado da ansiedade,
que às vezes é a falta de apetite, às vezes a falta de sono. O Isso. remédio é o mesmo, o tratamento é o mesmo, ou depende da compulsão? Como que é? Sim. O que que acontece? Aqui nós estamos falando porque a ansiedade, Sabrina, ela traz muitas doenças. Uma delas é o que nós estamos falando aqui, que é a obesidade, Uhum, né? Mas ela traz N fatores que prejudicam o dia a dia do ser humano. Traz dores de cabeça, ela traz dores, né, no corpo inteiro. Fibromialgia é uma das doenças também causada. Hoje temos dados que mostram que o AVC, né? Então, assim, traz vários tipos de doença, a ansiedade. Agora, uma que nós estamos falando agora é a compulsão alimentar, né? Que nos leva à obesidade. uhum. Mas ela traz outras doenças também, não só obesidade. Igual a moça tá falando, as dores de cabeça, né? Eu tenho dores na coluna, eu tenho que são as doenças que vamos dizer psicossomáticas. Uhum. Excelente, ó. A Maria Tereza tá dizendo que traz insônia para ela. A Naftali entrou, a Tamara entrou, Cardoso entrou, Elton E, Carlos, o Jefferson tá dizendo. Quer falar, e doutor? só um pouquinho, só para falar para ela procurar ajuda, porque a insônia ela traz N doenças também, né? Porque se eu durmo, Uhum. eu não vou, no outro dia eu não vou acordar bem, eu não serei uma boa profissional, não serei uma boa mãe, não serei uma boa dona de casa. Então, assim, as noites mal dormidas trazem um prejuízo muito grande. Entendi. O Jefferson tá aqui falando que tá aprendendo muito com a live. A Adélia Andrade entrou aqui também. Um beijo, dona Adélia. Doutora, minha mãe tá dizendo que tem essa vontade de comer de madrugada. É a compulsão alimentar periódica, né? Vamos falar um pouco sobre esse ato de comer? Esse Então, ato, ótimo. esse ato de comer, Sabrina, ele funciona como se fosse um tranquilizador. Lembra, deixa eu contar um pouquinho da história lá atrás, para a gente saber o porquê, né? Do comer como forma tranquilizadora. A gente sabe que quando a gente nasce, quando o ser humano nasce, a gente sente a necessidade de ser alimentado, né? Então, a primeira relação afetiva, o primeiro contato com o mundo se dá através da boca. Então, eu tenho aí os bebês sentem fome e choram e são alimentados. Então, eles aprendem essa necessidade que pode ser satisfeita de uma maneira mais confiável. Então, eu tenho o afeto, né? E sou alimentado. Então, isso é de uma forma confiável. Então, desde que nascemos, a gente tem uma relação não somente fisiológica, mas também por parte da emoção. Uhum. Então, 90% do nosso corpo está ligado à parte emocional. E aí, Sabrina, a gente vê assim, pessoas tentam emagrecer. Onde elas vão primeiro? Qual profissional? Personal, academia ou nutricionista. E onde ela vai por último? Na psicóloga, na terapia. Então, aí se dá que sabemos que 90% do nosso funcionamento cerebral é emocional. Então, o que que acontece? As pessoas vão no nutricionista tentando emagrecer, ela sai ali toda animada, né? Funciona durante uma semana no máximo. E aí volta lá atrás a comer de novo. Por quê? Porque ela precisa alimentar para trazer tranquilidade. Então, essa ansiedade, então eu tô comendo de forma desenfreada. Então, o que que eu tô comendo? Será que eu não tô comendo aí as minhas angústias, as minhas tristezas, as minhas, as minhas,
o que eu não consigo fazer, o que eu estou comendo, o que me faz comer. Eu não estou conseguindo desempenhar o meu trabalho, então eu desconto na comida, porque a ansiedade é grande. Então eu preciso me entender, eu preciso saber das minhas emoções. Eu preciso ter o controle emocional para que eu consiga saber se eu estou com fome mesmo ou se eu estou comendo de forma desenfreada. Tá? Então, lembra aí, 90% do nosso... Então, se eu não tenho uma saúde, eu não tenho saúde se eu não tenho a saúde mental equilibrada. Uhum. Tá? E o ato de comer, ele nos traz tranquilidade por conta disso. Porque eu lembro lá atrás, né? Tudo é pela boca. Primeiro, quando eu sou bebê, eu mamo na minha mãe. Aí depois eu fico adolescente, o que me acalma, o beijo. Então a boca é algo que nos traz prazer. E aí outra coisa, o funcionamento do nosso cérebro funciona como que esse ato de comer. Os receptores cerebrais, ele produz dopamina, substância produzida no cérebro que nos traz sensação de bem-estar, tá? Então, aí você tem mais ou menos ideia aí que tem alimentos como açúcar, né? Do cérebro. Então, quanto mais eu como açúcar, mais eu quero comer, né? Mas quanto mais eu como doce, mais... Espera aí, gente, que a live acho que deu uma travada ali. Doutora, Voltou. a live deu uma travada. Se a senhora pudesse repetir essa parte do açúcar, acho que a senhora falou da dopamina, que aí começou a ficar meio confusa. Se a senhora puder repetir essa parte, que é muito importante. O que que acontece? Vocês entenderam aí sobre os receptores cerebrais que produzem a substância, né, para o nosso cérebro aí, que é a dopamina. Então, a gente tem alimentos também que produzem mais dopamina. Então, assim, o comer, ele me dá a sensação de bem-estar porque produz a dopamina. Só que tem alimentos que têm maior, que consegue gerar maior dopamina no nosso cérebro, né? No nosso corpo, que é o açúcar, a gordura e o sal. É mais ou menos isso para vocês entenderem. Por isso que quanto mais eu como doce, mais eu vou querer comer, porque ele produz essa sensação, né? E a ansiedade, o momento que nós estamos vivendo, ele faz com que a gente come mais. Por quê? Porque ele é um tranquilizador e traz a sensação de bem-estar também. Ah, excelente, doutora. O Ítalo Rubens está aqui, Cristiane também, Bruna Rodrigues, a Tamara faz uma pergunta aqui, daqui a pouquinho eu respondo. Fernandinho do Filé, Tatiane Vladimir, meu amigo Altemar, Rosângela, a Tamara falando, na pandemia eu tenho oscilado muito, às vezes a fome some e até esqueço. Outros dias se deixaram como o dia todo. De Lourdes está aqui, Edu Oliveira entrou, Demi Clubes também entrou aqui. É isso, né? A gente fica nessa alternância. Doutora, aí a gente estava falando sobre essa questão da ansiedade, da obesidade, e para uma pessoa adulta, um adolescente, às vezes é até mais fácil buscar uma solução, alguma ajuda. Mas e quando a gente está falando da criança? Como os pais identificarem isso? Lógico, às vezes visivelmente a gente consegue, mas antes de chegar, por exemplo, antes da criança entrar no sobrepeso ou numa obesidade, existe como os pais verem que essa criança ela está tendo uma compulsão alimentar? O que que os pais devem fazer? Como os pais devem auxiliar nisso? Sim, o que que acontece? A criança, ela deve ter uma rotina. Primeiramente, eu preciso saber o que essa criança
como que está a rotina dessa criança, o que que essa criança está alimentando. Porque, queira ou não, Sabrina, as crianças comem o que a gente oferece, né? Uhum. Será que a rotina da minha casa está contribuindo para que essa criança tenha uma alimentação saudável? Né? Não, não estou falando que a gente precisa chegar lá no extremo, né? É claro que a criança vai comer o seu doce, é claro que a criança vai ter seu pirulito, vai ter seu dia de refrigerante, mas eu não posso abrir mão todos os dias, porque isso leva a criança ao sobrepeso. Então, assim, é claro que essa criança também, ela tem ansiedade. Esse momento que eles estão vivendo, a maioria que estão em prédio, num espaço menor, essa criança está sendo limitada. Isso vai fazer com que a criança coma mais. Os pais precisam estar atentos a isso, né, Sabrina? E aí os pais precisam pedir ajuda, eles precisam levar essa criança num profissional, para que o profissional também esclareça de forma aos pais como lidar com isso, né? Como Uhum. para diminuir essa ansiedade do meu filho. E aí a gente tem aí testes para a gente fazer com a criança para ver se realmente ela está com um nível de ansiedade alto. Nós temos a escala BES, que ela mede o nível de teste disso aí, a gente passa a fazer um trabalho de psicoeducação, né, que a gente chama na TCC, que trabalha a parte dos pensamentos, as emoções que estão levando a criança a esse tipo de comportamento, de comer mais, de comer de forma... Esse... quer falar mais alguma coisa? Não, era isso mesmo. Aí a gente trabalha dessa forma. Tem ferramentas Ah, que esses pais, crianças, assim, com essa ferramenta a gente consegue detectar no consultório. A gente consegue ter uma análise certa consegue dessa chegar ansiedade disso. a um diagnóstico mais preciso, né? Uhum. Aí a gente tem a ferramenta de que em casa o pai vai ver o quê? Será que meu filho está agindo de uma forma estranha? O comportamento dele já não é o mesmo? Né? Antes o meu filho comia um pão de queijo, mas hoje meu filho eu não satisfaz. Aí meu filho já está querendo comer a travessa de pão de queijo, sem ao menos perceber ali de frente a telinha, né? De frente o computador, de frente o videogame, ele come de forma desenfreada e ele nem percebe às vezes. Aí os pais precisam buscar ajuda, tá? Porque essa criança tá um pezinho para a obesidade. Uhum. Aí no consultório nós vamos oferecer as ferramentas, os testes que só vão vão fechar o diagnóstico de que ele está com a compulsão alimentar ou de que ele está com ansiedade que está levando ele a comer mais. Aí a gente começa a fazer o nosso trabalho de psicoeducação em cima do diagnóstico fechado. Excelente, doutora Patrícia Souza entrou aqui e a Sofia, minha irmã, está falando o seguinte: duas mulheres bonitas na live. Ah, se tiver, seriam três. O Maicon tá por aqui, a Desandra Luzia tá aqui, Ana tá por aqui também, o Maicon. Ai, gente, essa tela é muito pequena. O Maicon tá falando o seguinte, Maicon ponto filé, parabéns, doutora Márcia, pelo trabalho desenvolvido. Ai, obrigado, Maicon. Um abraço. A galera, ó, Emerson entrou, Duda Murad entrou também. Bom, muita gente entrando, doutora. E eu queria só comentar, acho que a senhora falou muito bem aí sobre essa questão dos pais, né, e da obesidade, e fazer um link com um projeto de lei que a gente apresentou aqui em Goiânia, que trata justamente sobre a política pública de combate à obesidade infantil, para que a gente tenha nas escolas, nos órgãos públicos, materiais voltados para os pais e para as próprias crianças, para que eles identifiquem esses sinais e aí que façam
o encaminhamento do tratamento correto. E aí a senhora dá uma luz para a gente falando que eles podem procurar profissionais, especialistas nesse sentido, que conseguem diagnosticar, identificar, na verdade, não diagnosticar, né? Que consegue identificar e também que consegue fazer esse tratamento. Então, acredito que dá para a gente fazer uma parceria bacana entre o poder público e os profissionais dessa área para que a gente combata, como a senhora disse, a senhora trouxe números alarmantes no início da live, que é um dos principais males que nós temos no nosso planeta, né? Que é essa questão da obesidade. Eu lembro que alguns anos atrás a gente tinha muito problema com a desnutrição infantil. Eu lembro daquelas fórmulas que se criou para poder, enfim, ajudar as crianças. A gente ainda tem uma parcela do mundo que convive com a desnutrição, mas hoje a obesidade também já tomou conta disso, né? Já. Estou aqui para ajudar nesse projeto, tá? Quero deixar isso de forma bem clara. A minha parceria está aqui com você. E dizer que realmente são dados tristes, né, Sabrina? A gente sabe aí que a criança sofre muito com obesidade, principalmente na escola, onde todo mundo vai jogar bola e aí aquela criança, ninguém quer ela no time, né? E aí sentia, mas como assim que ela vai ficar no meu time? Meu time vai perder. Ele não consegue correr, ele não consegue pegar a bola. Então, isso é muito triste para uma criança se sentir dessa forma. E tem N, né? Aí começa a sofrer bullying, isso traz prejuízo muito grande para a parte psicológica da criança. E acarreta para a vida inteira, né? Quando não tratado. É verdade, doutora. Quero dar um oi também aqui. Pode falar. Gente, Pode falar, doutora. Tá dando um delay aí, às vezes a senhora fala, eu interrompo. Mete. além disso, sabe, tem problema com a autoimagem, né? Tem problemas de colesterol alto, pressão alta, e aí vai acarretando um caminhão de prejuízo para a vida dessa criança. E dos pais também, né? Porque se os filhos não estão bem, os pais sofrem. Minha mãe que o diga. Sofre todo dia, coitado. A Duda está falando o seguinte: se a prefeitura investisse em apoio psicológico nas escolas, o que você acha que mudaria? Poderia mudar alguma coisa, doutor? Tudo. Mudaria tudo. Tudo. Porque o que acontece? A criança, ela precisa sentir acolhida, ela precisa sentir de forma acolhida mesmo, porque se ela se sente de forma acolhida, ela se sente segura, Sabrina. E se essa pessoa está segura, a criança pergunta mais, ela é uma criança que expõe as suas ideias, né? Ela é uma criança que deslancha. Agora, se ela não se sentir segura, ela vai se sentir retraída, recuada. Então, nunca saberemos o que se passa na cabeça daquela criança. Tanto é que a pessoa, a parte da criança vamos dizer assim, o alvo da criança, de quem faz do bullying, é aquela criança quietinha, é aquela criança que se sente recuada. Aquela criança, ela, não só de bullying, como de todos os outros alunos da escola. Então, se ela se sente de forma segura, se sente acolhida, ela se expõe às suas ideias, ela reclama, ela fala. Então, o apoio psicológico nas escolas é de extrema eficácia, assim, se existisse, né, na verdade. Porque é bem precário. Existe. Precário. Eu sei porque eu fiquei muito tempo na educação. Né? Então, eu posso falar de algo que aconteceu, que eu era mais psicóloga mesmo do que o pedagogo ali dentro.
Infelizmente, a gente vive num processo nesse século com a depressão e com uma série de doenças também, enfim, ligadas às emoções, e a gente não percebe ninguém debatendo sobre isso enquanto política pública. O atendimento na rede pública é péssimo, é quase inexistente, e não se discute isso abertamente ainda, não tem um investimento, né? Uma pena. Espero que a gente mude isso nos próximos anos, porque a gente já sabe que a depressão é a doença mais incapacitante, então a gente está perdendo força produtiva. E quem perde isso somos nós. Isso volta para a sociedade, isso reflete na sociedade, né? Claro, concordo plenamente, Sabrina. É muito triste, né, saber com esses dados e saber assim que nunca houve uma melhora, né? Que todo mundo fecha os olhos porque é mais fácil. Eu fecho os olhos porque eu tenho ganhos secundários, né, atrás de mim. Uhum. Então é melhor eu fazer de conta que eu estou vendo. Infelizmente. Ó, a Maria Tereza está falando o seguinte: hoje vivemos em um mundo que tem muito esse padrão de beleza, né? Magra e esticada, os gordinhos sempre sofrem preconceito. E a Eduarda está perguntando o seguinte, é a nossa última pergunta, doutora. Se a senhora puder responder, quais os primeiros sinais que uma criança demonstra quando está sofrendo bullying? Ela se fecha, ela se retrai, ela fica com medo, ela conversa, a primeira coisa que ela faz é não querer ir mais na escola, Uhum. né? Ela não quer ir, ela fica sozinha, ela lancha sozinha. Esse é o primeiro sinal. O primeiro sinal é de evitar, não querer ir à escola. E ela começa a falar que está com dor de cabeça. Chega a hora de ir para a escola, ela vai ter algum problema. Ela vai estar com dor na barriguinha, vai estar com dor na cabeça, está com dor no pé. E aí ela começa a inventar doença para que ela não vá. Esse é o primeiro sinal. Excelente. Excelente, doutora, essa sua resposta. Doutora, a gente já vai chegando ao final da nossa live. Eu quero mais uma vez te agradecer para falar de um tema tão atual e tão importante e pedir que a senhora faça algumas considerações, se a senhora achar necessário. E mais uma vez agradecer mesmo do fundo do coração a senhora ter disponibilizado seu tempo. Eu sei que seu dia é corrido, chegou corrida aí em casa para participar da nossa live. Muito obrigada mesmo por contribuir de uma maneira tão importante para as pessoas que nos seguem aqui. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, Sabrina, a oportunidade de falar um pouco, né, sobre esse tema. Dizer, deixar bem claro para que as pessoas que precisam de ajuda não deixe para a última hora, procure ajuda o quanto antes, mais fácil, né, de ser resolvido, menos doloroso, né, para todo mundo. O sofrimento é bem menor, né, mais fácil da gente acudir em tempo, né? Então não deixa para a última hora, procura ajuda. Como eu já disse, não existe saúde se você não tiver uma saúde mental, nada vai bem, você não consegue levar a sua vida de forma mais leve. Então, não deixe para a última hora, procure ajuda. E dizer para você também que eu estou aqui para contribuir com o seu trabalho. O que precisar de mim é só dar um grito. Obrigada, doutora. Obrigada a todas e a todos que nos acompanharam aqui. Muita gente parabenizando pela live. O Josevan falando parabéns e agradecendo as orientações. O Maicon também disse que adorou o tema e as colocações. O Jefferson parabenizou, a Maria Tereza também, a tia Marli está aqui, a tia Vera, todo mundo. Então, muito obrigada, doutora Márcia. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus e fiquem com Deus, galera. Até mais. Tá, até mais. Tudo de bom. Um abraço.